rapaziada, sobrevivente do Enem 2015, aqui é o professor Bussunda e hoje eu vim dar uma comentada panorâmica sobre a terrível prova do Enem de 2015. E digo pra vocês, moçada, eu que fiz toda a prova, eu sou professor de história, mas fiz as ciências humanas, as ciências naturais, fiz as linguagens, fiz a matemática, fiz aquela redação, eu estou tonto até hoje. Um pouco tonto, bastante tonto. Completamente tonto, eu só não te dou outra porque a gente faz, né, toda a prova para acompanhar, para analisar, para tentar pegar tendências para vocês aí. E moçada, hoje eu vou trocar uma palavrinha rápida com vocês sobre a história dentro das ciências humanas aí. That's awesome. O primeiro destaque que eu dou para ti, moçada, é o seguinte, ó. Polêmicas sobre a prova de ciências humanas ou prova do Enem são para quem não conhece a prova do Enem. Eu separei aqui algumas questõezinhas para a gente falar rapidamente, para fazer uma análise mais geral, uma análise mais de cima, e daqui a alguns dias, moçada, se preparem, nós vamos estar comentando questão por questão nessa prova para elucidar para vocês e já para auxiliar a galera que está se preparando para 2016. Nós estamos torcendo por vocês, para que o nome de vocês esteja lá, que o SISU garanta uma vaga, mas a gente sabe que tem muita gente que não consegue. Então nós já estamos no Projeto Enem 2016. Yes! Moçada, a questão número 5 da prova amarela, que trouxe aquele texto da Simone de Beauvoir, né, sobre o feminismo e tudo mais. Olha só, rapaziada. A questão que trazia como resposta, que levava os movimentos às ruas, que o pessoal ia protestar por direitos, ela é uma questão exatamente dentro da proposta da prova do Enem, trazendo movimentos sociais dos anos 50, 60, 70, porque já apareceu em outro instante, por exemplo, o Gandhi com o movimento de pacifismo e não violência lá na Índia, já apareceu em outro instante o movimento hippie, toda vez que ouço falar em guerra tenho vontade de fazer amor, e dessa vez apareceu o movimento feminista dos anos 60. Moçada, nada de polêmico, apenas uma questão dentro da lógica do Enem e que a gente já alertou várias vezes para vocês. Depois disso, moçada, a prova amarela apresentou a questão número 7, que trouxe aquela sobre a destruição dos sítios arqueológicos pelo Estado Islâmico. Rapaziada, a preservação, ou na verdade naquela questão falava a destruição do patrimônio histórico. Isso também é sempre abordado na prova do Enem. Moçada, é uma questão que traz a atualidade, mas no entendimento de patrimônio histórico. Se liga que essa é uma questão especial da prova do Enem. Uma outra questão relevante, moçada, e que também é tendência dentro do Enem e nada de surpresa, foi a questão 15 da prova amarela, que é a questão que trazia o movimento de Canudos, né, com dois textos. Primeiro, moçada, que tem esse detalhe importante, sempre tem aparecido os movimentos sociais da República Velha Brasileira, já caiu a revolta da vacina, já caiu os outros movimentos ali dos operários e tudo mais, e agora foi a vez de aparecer o movimento de Canudos. E dentro de uma lógica que também está aparecendo bastante no Enem, tem dois textos. Um texto com uma interpretação sobre o movimento, outro sobre outra interpretação, cruza o texto e traz a resposta. Moçada, trazendo a ideia de um e de outro autor. Já apareceu isso com o movimento militar, já apareceu isso com cruzadas, já apareceu com outros tipos de abordagens. Sempre uma questão importante do Enem, os diferentes autores. E moçada, outra questão que a gente tem que se ligar muito, a questão da história dos povos africanos. Na verdade, não é uma questão, duas questões que abordaram essa história dos povos africanos. A questão número 18, que é a relação dos povos africanos com a Segunda Guerra Mundial, que eles entram, na verdade, na luta contra os regimes fascistas, justamente por causa da ideia de determinismo biológico, da questão de que existe uma superioridade racial branca em relação aos negros, e aí os povos africanos vão se opor ao fascismo, ao nazismo e etc. A outra, a questão 32, que traz o pan-africanismo, né? O texto do Agostinho Neto, convocando os diversos povos negros de todo o mundo a se unirem na causa de independência da África. Isso, moçada, é uma tendência para sempre na prova do Enem, a história dos povos africanos.
E rapaziada, para finalizar essa análise breve, a questão 21, a imagem de Dom Pedro II. Na verdade, moçada, sempre também aparece na prova do Enem imagens para interpretar o contexto histórico, o sentido da produção dessa imagem. Já apareceu de Dom Pedro I com Dom Pedro II, já apareceram outras imagens e dessa vez você tinha que identificar o Dom Pedro criado na imagem para ser um imperador adulto, que segue as normas constitucionais, por isso ele de barba, por isso ele sobre uma tela onde tem uma constituição ali, uma peninha para escrever e tudo mais, mostrando uma figura de um imperador preocupado em seguir as regras dentro daquilo que a gente conhece do segundo reinado. Moçada, muita atenção no século XX, que é o que acontece seguidamente, grande ênfase na história do Brasil. E aí, rapaziada, tudo aquilo que a gente já falava para vocês, tem que se ligar, tem questões de interpretação, tem questões que só o conhecimento histórico salva, e aí a gente precisa estudar, se preparar, e não é uma prova que vai apresentar mais surpresas para nós. Uma ou outra surpresinha, ok, mas moçada, não se pode falar que é uma prova surpreendente. E por isso, moçada, a gente está acreditando que o aluno do Mundo Edu, aquele que assistiu nossas videoaulas, aquele que acompanhou nosso blog, que acompanhou todo o nosso site, esse aluno, ele tende a ter acertado não só as questões de história, como as de geografia, e ter feito umas 40 questões aí na prova de ciências humanas do Enem de 2015. Mas, como prometi para vocês no início do vídeo, daqui a alguns dias a gente tem análise questão por questão da prova do Enem pelos professores do Mundo Edu. Eu, Giba, Vasco, Dani, nós estaremos analisando e postando para vocês no YouTube as questões comentadas para você entender aquilo que errou e, se for preciso, tomara que não seja, que você já comece a se preparar para detonar no Enem 2016. Tamo junto, moçada. Um grande abraço. Conte com a gente.